Tarde, vamos trazer informações dos jogos da Copa do Brasil, porém não faremos quaisquer recomendações como é da nossa política em não apostar em Copas. Porém, se você gosta desse tipo de jogo, com certeza as análises e informações te ajudarão. Estaremos nos baseando em números e estatísticas do Campeonato Brasileiro para os apontamentos. Hoje, dia 14 de setembro de 2022, a primeira partida de volta da semifinal com Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Flamengo apresenta superioridade bastante importante nos 30 minutos iniciais de jogo. Na segunda etapa, a superioridade flamenguista se mostra a partir do minuto 16 até o final de jogo. Dos 16 aos 30 minutos do primeiro tempo é o ponto de maior superioridade flamenguista. O São Paulo, pelos números, fazendo a frente ao Flamengo apenas nos 15 minutos finais do primeiro tempo e 15 minutos iniciais do segundo tempo. A previsão é de handicap de -2 a favor do Flamengo. O São Paulo só tem mais vitórias que Juventude e Atlético Goianiense no Brasileirão. No entanto, perdeu a mesma quantidade de jogos que o Flamengo. A arbitragem é de Wilton Pereira Sampaio, do estado de Goiás, o árbitro brasileiro da Copa do Mundo. Não que isso queira dizer alguma coisa em termos de qualidade, portanto fique atento. O burocrático árbitro tem nos empates o principal resultado. São 8 vitórias de mandantes, 10 empates e 3 de visitantes. Média de 1,57 gol em seus jogos. São 15 jogos seguidos sem vitória de visitantes. Nesses 15 jogos, 7 de mandantes e 8 empates, sendo os últimos 4 jogos com vitória dos mandantes. Média de 2 gols nos últimos 5 jogos. Em um só jogo foram 5 na vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Wilton nos jogos do Flamengo. Wilton nos jogos do São Paulo. Amanhã, no dia 15 de setembro, será a vez do segundo finalista da Copa Intel do Brasil 2022 ser conhecido, no confronto de Corinthians e Fluminense. Esse será um jogo de mais equilíbrio, porém com superioridade do Corinthians. O Corinthians mostra superioridade nos seguintes segmentos do jogo: 0 a 15 minutos no primeiro tempo e no segundo tempo, 31 a 45 minutos no primeiro tempo e no segundo tempo. A superioridade do Fluminense se dá dos 16 aos 30 minutos do segundo tempo. Os demais segmentos são de muito equilíbrio. A diferença na simulação entre os dois deu de um gol a favor do Corinthians, o que nos remete a não existir handicap nesse jogo. A arbitragem será de Anderson Daronco. 9 mandantes, 6 empates, 7 visitantes. 2 gols de média nos jogos. Foram 2 vitórias de visitantes, 2 de mandantes e um empate nos últimos 5 jogos desse árbitro. Média de 2,8 gols nos últimos 5 jogos. Daronco nos jogos do Corinthians. Daronco nos jogos do Fluminense. Que o Green esteja com você.